Olá pessoal, vamos continuar hoje explicando como são feitos alguns procedimentos de coluna. E hoje a gente vai explicar um procedimento que é muito feito também hoje em dia na coluna, que são as infiltrações e os bloqueios. Esse procedimento, em geral, fazemos ele no centro cirúrgico. Por quê? Porque é mais seguro para o paciente. E sobre sedação. É diferente dos outros dois procedimentos que a gente falou, que era sobre anestesia geral. O bloqueio e a infiltração nós usamos só a sedação. É o suficiente para o paciente ficar dormindo e relaxado. É a mesma sedação que você faz, por exemplo, para fazer endoscopia, colonoscopia, por exemplo, né? Que são exames bem rotineiros. Então, na verdade, você vai para o centro cirúrgico, é feita uma sedação, o paciente deita de barriga para baixo na maca e você faz uma sedação no paciente. Depois você prepara a região, por exemplo, a região lombar, né, que é muito comum, você prepara, faz asepsia, dissepsia, coloca campos estéreis, paramenta, e nós utilizamos a radioscopia, o raio-x, para a localização dos pontos de punção. E aí o ponto de punção depende de qual tipo de dor você está tratando. Por exemplo, na infiltração ou no bloqueio, você pode bloquear um nervinho que ele vai dar sensibilidade das articulações vertebrais. Então, se o paciente ele tem muita dor lombar, e não tem tanta dor irradiada para as pernas, ou até tem as duas coisas, mas a dor lombar é muito importante, parte dessa dor lombar pode estar vindo das articulações, da artrose, do desgaste articular. Como a articulação da coluna ela é muito pequena, ela é diferentemente, por exemplo, de uma articulação de joelho ou de ombro, que você consegue puncionar a articulação e injetar medicamento dentro dela, na coluna ela é muito pequenininha. E por vezes ela está hipertrofiada, você não vai conseguir entrar com a agulha nela. Você acaba bloqueando o nervo, a sensibilidade, a percepção da dor. Aí você fala, nossa, mas isso é ruim? Isso não vai fazer com que eu me machuque mais? Na verdade, não. O intuito de uma infiltração ou de um bloqueio é o alívio da dor para que o paciente possa se reabilitar muito melhor. Então imagine você que está tentando fazer fisioterapia, está tentando fazer pilates. A sua dor não alivia, você não consegue progredir na atividade física. Então você vai lá, faz um bloqueio daquela dor, da sensibilidade daquela articulação e o paciente volta a fazer um fortalecimento muscular. E é esse fortalecimento muscular que vai evitar do paciente ter dor. É muito comum o paciente perguntar, mas a infiltração demora quanto tempo o efeito? É muito variável. A gente fala que em média 4 a 6 meses. Mas se o paciente utilizar o bloqueio ou a infiltração como uma forma de melhorar a dor e ele intensificar suas atividades de reabilitação, em geral essas dores às vezes nem voltam. O paciente nem precisa fazer novos procedimentos. Se necessário, pode ser feito? Pode, mas não precisa obrigatoriamente. Então, nós puncionamos, voltando, né? Nós puncionamos o ponto onde está passando esse nervo, que é em volta do processo, entre o processo transverso e o início ali da articulação da coluna, que está representado nessa figura aqui. Então a agulha ou a cânula de bloqueio vai exatamente nesse ponto, certo? Existe um outro procedimento que é a risotomia. A risotomia é um processo um pouco mais, vamos dizer assim, invasivo, mas é menos invasivo, é pouco invasivo, mas é um pouco mais que o bloqueio. Imagina que o bloqueio, eu estou injetando ali substância que é anti-inflamatória para desinflamar aquele nervo e ele parar de funcionar por um tempo. A risotomia, eu vou ir com uma cânula que ela permite eu queimar esse nervo. E aí sim eu vou ter uma lesão no nervo que você sentiria a articulação. Então, em geral, neste caso, você tem um alívio da dor um pouco mais duradouro. A denervação, que é isso, né, que é a risotomia, ela está indicada quando você já fez um bloqueio, o paciente teve o alívio da dor e a dor voltou e você tem certeza que aquela dor é uma dor facetária, que é uma dor da articulação da coluna que a gente chama de faceta, certo? Então, é assim que nós fazemos o bloqueio das articulações da coluna lombar. Agora, se o paciente ele tem uma dor irradiada para a perna, eu tenho que bloquear ou, na verdade, infiltrar, colocar o anti-inflamatório direto no nervo. Então, com a mesma cânula que podemos fazer o bloqueio da articulação, nós mudamos o ponto de punção e nós vamos puncionar a saidinha do nervo da coluna, que a gente chama de forame. Na saidinha do nervo, a gente vai jogar a medicação direto nele. Com o raio-x intraoperatório, nós conseguimos confirmar essa localização por meio de contraste, aquele mesmo contraste da tomografia.
Você injeta contraste iodado e você vê, olha só que interessante nessa figura, você vê exatamente o desenho da raiz nervosa saindo da coluna. Então eu tenho certeza de que eu estou no ponto certo. E ali eu injeto a solução de anti-inflamatório e anestésico. Então o bloqueio e a infiltração, elas são procedimentos pouco invasivos. O paciente está dormindo, o paciente está relaxado. Por quê? Essa agulha é grande, viu? Ó, nessa figura a gente vê, em média, ali 10 a 15 centímetros. Então isso assusta um pouquinho, mas não dói. Por quê? O paciente está sob sedação e fazemos também o bloqueio da pele. Antes de introduzir a cânula de bloqueio, nós fazemos uma anestesia na pele, certo? Então eu espero que vocês tenham entendido como é feito uma infiltração, um bloqueio da coluna. Lembrar que, como é um procedimento pouco invasivo e é sob sedação, o paciente vai para casa no mesmo dia andando. E no dia seguinte ele já pode voltar às suas atividades normais. Na verdade, esse é o intuito. Que o paciente está com muita dor, você consegue rapidamente aliviar os sintomas para que ele possa voltar à reabilitação e evitar que essa dor volte, certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Caso tenha alguma dúvida, não deixe de marcar uma consulta. Um grande abraço, até o próximo vídeo.